Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde. Chegamos com um Fontoura React. A gente está fazendo um mix aqui no canal, temos o Fontoura News, temos também o Tamo Junto Nação e agora temos Fontoura Reage. É o React do Fontourinha. A gente sempre vai escolhendo conteúdos, principalmente que sejam relevantes ao universo do Flamengo, mas que sejam um pouco mais atemporais, que a gente possa falar de assuntos gerais. Hoje a gente recebeu o vídeo que vem lá do Coluna do Fla, do Pod Fla, que é um recorte do Marcos Braz falando um pouco sobre a gestão dele no geral e sobre ele ter escolhido, ele ter sido o cara que trouxe Jorge Jesus para o Brasil, velho. Então, é um vídeo bem interessante da gente assistir. Repito, dando créditos aqui ao vídeo original, que é o Pod Fla, lá do Coluna do Flamengo, dessa galera que faz um produto bem de qualidade do universo rubro-negro. Vambora? Então, bote aí, vamos girar, porque tem muita coisa pra gente ouvir. Tá aí, ó. Quem trouxe o Jorge Jesus? Se você quiser. Que foi o Pelaipe. Foi o Pelaipe. O Pelaipe sabe quem é que trouxe. O Pelaipe sabe quem é que trouxe. Eu não quero. Faz melhor, tem que perguntar pro Jorge. O melhor é pra perguntar pro Jorge. Aliás, ele já falou. Ele falou. Sim, pergunta pro Jorge. Pergunta pro Jorge. Ninguém conhecia ele. Ele. Com o Atlético Mineiro aqui no Brasil. Ninguém conhecia ele. Ninguém conhecia o Jorge aqui, gente. Mas a carreira era positiva do Jorge Jesus. É uma carreira. Eu sou português. Eu tenho dupla nacionalidade. Legal. Eu conheço bem o mercado lá, o futebol lá. E o Jorge achava que poderia ser um acerto. A gente foi, contratou o Jorge. Eu fiquei 1 mês e meio aqui apanhando dia, tarde e noite. Calma, eu vou por partes. Eu vou muito por partes, porque isso aqui... Primeiro que já tem uma postura arredia, né? Já tem uma postura muito... Essa talvez seja a minha maior crítica à gestão Landim, sabia? Do fundo do coração, essas posturas arrogantes. Cara, quem lida com o público, quem trabalha como presidente, vice-presidente, etc., cara, tem que ter um pingo de simpatia, bicho. Tem que ter saber responder com um pouco mais de carisma mesmo, sabe? Botar um sorriso no rosto. Tá sempre na defensiva. Bom, o Pelaipe disse que ele que trouxe o Jorge Jesus. E o Marcos Braz bate aqui que fui eu que trouxe. Pergunta lá pro Jorge Jesus. Pergunta pra ele quem trouxe. Aí o Simon até timidamente falou assim, não, mas ele tava ali negociando com o Atlético Mineiro, né? A verdade, meus amigos, e eu gosto de trazer, a gente vai trazendo aqui o corte, vai reagindo, etc. Mas a verdade é que o Jorge Jesus se trouxe pro Brasil. Foi ele, tanto é que o Braz falou, o Braz fala que o Jorge, inclusive, me disse que achava que ia dar certo aqui, que podia dar certo. Então, assim, foi o Jorge Jesus que se trouxe, né? Não foi nem o Pelaipe, nem o Marcos Braz. Vamos botar as coisas claras como elas têm que ser. O Jorge Jesus veio, o Vasco da Gama é o primeiro a trazer o Jorge Jesus, a proposta é horrorosa, o JJ obviamente foge, aí ele cai no Atlético Mineiro, aí num jogo do Atlético Mineiro o Pelaipe chega ali junto com o Braz e aí eles trouxeram o Jorge Jesus para o Brasil. Ninguém conhecia o Jorge Jesus, principalmente dessa administração. Vamos ser justos. Aí o Braz agora vai tentar explicar que ele tem dupla cidadania, que ele conhecia lá. Manda ver. É que esquecem. Dia, tarde e noite. O Jorge, quando chegou, sabe? O Brasil estava indo para a Copa América. Teve 30 dias ali, 40 ali. Ele treinou. Ele fez o treinamento ali, mas quando começou a jogar, a gente perdeu pro Emelec. Ele botou o Rafinha na frente do Rodinei. A gente jogou contra o Bahia, tomou de 3-0 no primeiro tempo. E depois jogamos com o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Perdemos nas oitavas. Foi. Nas oitavas. Aqui era que eu era inventor, que eu sou um louco, um irresponsável. Aí depois muda, mas assim, é do jogo, é do game, isso aí, vambora. Foi o maior vida que acerto segue. Da gestão? Da sua gestão, Jorge Jesus? Eu acho que foi um grande acerto. Eu acho que foi um grande acerto. E o Paulo Souza foi o maior? Pô, tá, primeiro, só recuando 2 dedos aqui, Marcos Braz. Vocês inventaram o Jorge Jesus porque vocês não tinham nenhuma
certeza do que ia dar, velho. Vocês não tinham certeza do que ia dar. Vocês não conheciam o Jorge Jesus. Então, pelo menos assume isso. Fala assim, olha, a gente não sabia como que ele trabalha. A gente não fazia a menor ideia do estilo de trabalho do Jorge Jesus. A gente não sabia de nada. Quando ele chegou, ele passou 30 dias, 40 dias trabalhando e fez os testes dele no jogo, porque trabalho é trabalho, jogo é jogo. Ah, passou um mês, 40 dias treinando? Sim. Mas quando vai pro campo, algumas coisas que você treina não funcionam. São coisas diferentes. Tem jogador que é leão de treino, tem jogador que joga pra cacete no treino, entra em campo e não joga. Sente pressão, etc. Não funciona. As ideias que você tem, às vezes, não encaixam. E aí você no jogo vai resolvendo. Foi o que aconteceu com o Jorge Jesus. E sim, houve crítica porque vocês nunca trazem um treinador com certezas. Vocês trazem treinadores no achismo e rezam pra dar certo. Foi o caso do Jorge Jesus. Vocês trouxeram sem saber, velho. E graças a Deus deu certo. E não foi graças a você, não foi graças ao Pelaipe, foi graças ao Jorge Jesus, ao trabalho dele, tá, velho? Vamos dar mérito ao Jorge Jesus, porque ele fez tudo sozinho. O Jorge Jesus fez tudo sozinho. Ele montou, ele cuidou, ele comandou, etc. Vai. Erro. Ou não? Eu acho que... o Jorge Jesus foi maior acerto, eu não vou falar... óbvio. Simon, eu não vou falar em público. Sem querer ser antiético. Eu não vou falar em público o que eu não falei pra ele. Né, eu acho que se eu tivesse falado para ele, eu poderia falar algumas coisas em público aqui. Como eu não falei para ele, Legal. como eu fiquei quieto, eu vou ficar quieto agora também. E como... Você não falou as coisas que você pensava pro cara que era treinador do Flamengo que você contratou, velho? O que faltou você falar pro cara? Você não falou com ele, velho? Você não falou da incompetência, do erro, das invenções, das coisas que ele fala. Você não falou, velho. Você não falou com ele. Eu não vou falar aqui, porque eu não falei com ele. Felipe, como é que você manda alguém embora sem falar com a pessoa? Pitch, você tá demitido. Você falou comigo. Tá, mas por quê? Você não vai perguntar por quê, velho? Obviamente, né? Pitch, você tá demitido. Não, mas mesmo assim, você falou isso agora. Ainda assim eu falei. Você falou alguma coisa, pô. Tá, mas por quê, Felipe? Eu não posso te falar. Pô, eu de verdade, eu não vou te falar. Mas, e vou te dizer, também o Paulo Souza deve ter falado assim, tá bom, velho, minha multa é de 20 milhões, bota os 20 milhões no meu bolso, amigo. Não precisa falar nada, só me manda embora. Muito obrigado, Braz, por ter me dado esse dinheiro todo. Eu não preciso de justificativa. Cara, os caras não falaram pro cara porque que ele... Caiu aquela declaração do empresário dele. Tá voando igual sapo lá. Não, isso aí... A torcida comprou aquela briga lá. Foi feio. Isso foi antiético, né? Eu não faria isso. Aí agora ele é o empresário do Santos. Vamos supor que precisa renovar o contrato do Santos. Como é que faz? Esse empresário deu mole Acho que desnecessário, eu acho que... Não agiu de forma profissional, né? Sim, Ficou também, magoadinho no coração. Também, entendeu? Mas assim, eu não vou. Já que você tá falando do Jorge Vida Jesus... que segue. E aquele... Tem umas coisas que não ficaram muito claras pra torcida também com relação a essa negociação. Na mesma época do Paulo Souza, quando você foi pra Portugal, você falou que tentou o Jorge Jesus pediu um tempo, falou... Ó, Tentei não, eu fui pra lá. E depois ele veio e disse que não foi. Não teve irmão, isso. eu fui pra lá, eu peguei o avião pra lá, autorizado pra ir pra lá. Que Eu bom! não sou criança e muito menos burro. Mas era pelo Jorge Jesus. Lógico. Só que eu com experiência e com um pouco de sabendo como é que são as coisas em Portugal, a gente chegou e a gente entendia que deveria trazer um técnico português, mas claro que a preferência seria o Jorge Jesus. É muito E contraditório, o que aconteceu? Simon, Por que É muito especificamente contraditório. É muito contraditório, velho. Você concorda comigo que ele fala... Ele lança assim, eu fui daqui autorizado aí. Bom, que bom, né? Que bom. Mas por quem? O Jorge Jesus te autorizou aí pra Europa procurar um técnico pro Flamengo? Não, o Jorge Jesus, teoricamente, então nesse seu universo aqui, teoricamente o Jorge Jesus te autorizou a ir lá
acertar com ele, certo? Amigo, Marcos Braz, o Jorge Jesus conhece o Flamengo, conhece o Rio. Se você falou com ele, saiu daqui do Brasil, pegou um avião pra ir pra Portugal, é pra fechar com o Jorge Jesus. Sim, pô. Você ia conversar o quê com o Jorge Jesus? Você ia entender como ele trabalha, ele ia entender qual é o processo do Flamengo. O Jesus... Porra, pelo amor de Deus, bicho, as pessoas tratam a gente como se a gente fosse idiota, velho. Ele troca a mensagem com o Papa, pô. Ele não vai ligar pro Ele manda Braz, mensagem não vai pro trocar. paparazzo rubro-negro, você acha que ele não fala com o Braz? Pô, ele não vai ligar? Cara, Pro então, Braz? olha só, Pô. se nesse teu universo, Braz, você mandou mensagem e falou, preciso de um treinador, o Jorge Jesus falou, vem e vamos conversar. Então, se você não trouxe, é incompetência sua, velho. Ah, não, mas eu não sabia quanto custava. Você sabe quanto custa o Jorge Jesus? Você teve ele aqui, um pouco mais, um pouco menos, um ajuste. Você imaginou o quê, velho? Sério, bicho? Essa gestão tem me dado muito nos nervos, irmão. Eu tenho que tomar muito cuidado. Porque eu tô ficando puto. Uma galera que eu gostava tá cada dia pior, velho. E isso aqui tem 7 meses, hein? Segue. Que eu só consigo rir, velho. Quando a gente perdeu a final da Libertadores, logo depois era a eleição no Flamengo. Se não me engano, era uma semana depois a eleição no Flamengo. E eu iria logo depois para viajar. Eu não achava ético e correto, mesmo sendo sabedor que as vantagens do Landim eram enormes. Eu achava que eu só deveria contratar um novo técnico se o Landim ganhasse, confirmasse a vitória, porque e se o outro ganhasse lá? A desculpa é boa. Ia manter o mesmo técnico que eu trouxe? Então, assim, eu tive o cuidado de, nesse gap aí de 10 dias, construir as coisas que eu deveria construir em Portugal. Olha, não estou indo amanhã, nem depois de amanhã, eu vou deixar a eleição passar, porque eu acho que deve ser dessa maneira. O presidente Landim confirmou a vitória, me confirmou no cargo, porque poderia, como é que eu vou contar? O presidente Landim poderia ter outro entendimento para a pasta. Quem manda é ele, o eleito é ele. E eu iria saber respeitar isso aí. Ia. E aí, o presidente Landim me confirma na pasta. Eu fico com raiva de assistir, velho. Quando eu viajo para Portugal, a gente viaja. Eu não poderia viajar ali só na direção do Jorge. A gente fez 1 ou 2 contatos, chegamos em Portugal. Ele era o plano A. Sim. Ele era o plano A, como ele era o plano A para voltar. Como o Flamengo era o plano A dele. Só que quando a gente chegou lá... Onde você errou? E aí, essa é a situação que eu fico chateado. O Flamengo era o plano A do Jorge. E o Jorge era o plano A do Flamengo. Por que 2 mais 2 não deu 4? Algumas pessoas, e aí é com vocês também, com todo mundo que faz a cobertura do Flamengo e não relevam isso. Eu tive com o Jorge. Salve, Jorge. E o Jorge estava suspenso de um jogo contra o Porto. Isso em dezembro do ano passado. Sim, sim. Ele estava suspenso de um jogo contra o Porto. Só que não era o campeonato português, era como se fosse a nossa Copa do Brasil, é a Copa de Portugal. E lá, no regulamento, o técnico tem que dar uma entrevista um dia antes para esse jogo. Como na Libertadores aqui, fazer que a promoção da partida. Para fazer uma entrevista obrigatória. Como o Jorge Jesus estava suspenso, quem deu a entrevista foi o João de Deus. Isso. Para falar do jogo. Ele abre a entrevista falando o seguinte: olha, tem uns noticiários que uns amigos nossos do Brasil estão até aqui. O sotaque, hein? E que o Jorge encontrou ele. Isso de fato é verdade, mas encontrou só para recordarmos, mais ou menos isso. Mas o nosso objetivo é continuar no Benfica. O nosso objetivo é ficar no Benfica. O nosso objetivo é cumprir o contrato com o Benfica. Isso. E logo depois sai uma nota oficial do Benfica a 4 mãos, em que ratifica tudo isso.
Como é que eu ia ficar esperando? Mas o que ele falou pra você, Jorge Jesus? É isso aí, Que Simon. ele queria? O Jorge falou pra mim, que queria, mas que eu tinha que esperar mais um pouco. Mas esperar até quando? Você perguntou isso pra Esperar ele? até quando? Passou um jogo, passou outro jogo. No meio disso aí tem o que eu acabei de relatar. Chega uma hora que eu tinha que decidir. Moleque, sério. Bicho. Tá. O óbvio ululante. O que o nosso ex-maravilhoso auxiliar técnico fez. O João de Deus vai pra entrevista e fala, pô, a gente vai cumprir. Isso é óbvio. Ponto final. O João de Deus fez o correto, eu faria igual. Eu, Felipe, treinador, negociando com o Flamengo, mas tem jogo amanhã, eu falaria, não, vou ficar no Benfica. O contrato é Benfica, etc. Amanhã fechei com o Flamengo, eu falo, a gente ia fechar com o Benfica, mas de repente o Flamengo fez uma excelente proposta, muito obrigado, a gente ama o Benfica, um dia a gente volta e valeu. Isso, irmão, isso é protocolo. Isso é protocolo público, legal e beleza. O que isso tem a ver com o papo dele com o Jorge Jesus? Repito, o Marcos Braz afirma que o plano A do Jorge Jesus era ir pro Flamengo. O plano A do Flamengo era trazer o Jorge Jesus. Plano A do Flamengo, trazer o Jorge Jesus. Plano A do Jorge Jesus era vir pro Flamengo. Ah, mas aí o Jorge Jesus começou a falar que eu tenho que esperar. Sim, esperar até quando? O Braz pergunta isso, mas perguntou pra ele? Jorge Jesus, esperar até quando? Na época tinha um jogo da Champions, né? Tudo bem, do Benfica, quando é esse que foi jogo o da que ele Champions? segurou. Mas pelo visto ele não perguntou, porque ele não fala disso. A gente tá falando Bicho, que qual é a gente leu na data? época. Qual é a data? Jorge Jesus, qual é a data? Dia tal. Então tá bom, então assina um pré-contrato aqui comigo até dia tal. Eu vou botar um auxiliar lá trabalhando e beleza, dia tal você vem. Se era plano A, amigão, plano A é plano A. É mentira, não era plano A, velho. Não era o plano A. Usaram o Jorge Jesus para procurar outros treinadores e fingir que o Jorge Jesus não queria, ou o Jorge Jesus usou o Flamengo. A verdade é que não era plano A de ninguém, velho. Se fosse plano A, ou se era plano A dos dois, a gestão do Braz é cada vez pior. Se era plano A, você foi até lá e não conseguiu trazer, velho, você é um péssimo negociador. O Você cara sabe que quando é quer que o vir, Flamengo- que não consegue trazer, é complicado mesmo. O cara quer vir. Você quer ele quer vir. Você já sabe o salário dele, ele já trabalhou aqui, velho. Você já sabe como ele trabalha, não tem conversa com ele. Pois é. Ô, Pitch, não precisa nem ir pra lá, velho. Não precisa nem de avião pra Portugal, velho. Não precisa nem de avião pra Portugal pra fechar com o Jorge Jesus. Tu vai conversar o quê com ele, velho? Jorge Jesus, deixa eu te passar aqui como funciona o Flamengo. O cara ganhou uma Libertadores e um Brasileiro no mesmo fim de semana. O Jorge Jesus conhece o Flamengo de trás pra frente, frente pra trás. Melhor treinador que passou aqui, velho. Para com isso. Se apresentava dia 6 de janeiro. Vamos supor que chegasse, e como aconteceu, em fevereiro, o Benfica passou nas oitavas da Agora ele fala. da da Champions. Champions. Será que ele ia ficar mais um pouco? Eu ia ficar esperando até quando? Chegou uma hora que tinha que decidir, gente. A coisa mais... Simon, a coisa mais Então o Flamengo não era plano A do Jorge Jesus, pô. tranquila pra mim, o É. que mais deixaria... Então você foi enganado, Marcos Braz. Você foi enganado. O Jorge Jesus não era plano A do Flamengo. O Flamengo não era o plano A do Jesus. O plano A de Jesus era Champions. E você foi bobo de não perguntar pra ele. Calma aí, Jesus. Calma aí. Eu tô entendendo aqui o que tá rolando. Você quer ver até onde você vai com a Champions e na hora que você sair da Champions você vem. É isso? Esse é teu plano? Então desculpa, Jesus. Isso não é plano A, velho. Isso não é plano A. Teu plano A é a Champions League. Ah, quando você sair da Champions League você topa vir pro Flamengo. Então a gente é o plano B. É isso. É esse papo que não tá faltando, velho. Felipe, quando tem muita explicação aqui, meu amigo, assim. Mete o enrolado, metaforando nesse maluco, irmão. Cara. Mete o metaforando aqui 10 minutinhos, moleque. Fica louco, velho. Quando Passa tá muito mal. enrolado assim. É, passa mal. O meu sono normal era contratar o Jorge Jesus de novo. A pressão ia... Eu tiraria né? toda a pressão de cima de mim. Mas sabe o que... Só que chegou um momento em que eu fiquei desconfortável, porque eu já não acreditava mais na volta. Eu já não acreditava que me mais na deixou volta. intrigado? Era um sentimento meu lá. E outra coisa, o empresário dele, no dia 25, saiu do país e foi passar o Réveillon fora.
Então era claro que no dia 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1 e 2 não teria nenhum tipo de negociação. Então, é o que eu falo, tomar as decisões com as informações que a gente tem em loco, às vezes levam as pessoas que estão do lado de fora a entender ou achar algumas coisas que eu tinha que decidir. Nessa vinda aí do Paulo Souza já balançando. Aí vem uma propagandinha, né, aqui básica, aqui ó, não bota um centavo, Carrefour não bota um centavo. Ele chegou a se oferecer de novo, mesmo. Jorge Jesus? Tomou um adzinho de graça. Foi o Quando ele veio pro Brasil. Não, teve o fato dele declaração. dele vir pro Brasil. Só que eu sequer o encontrei, sequer falei com ele no telefone, em nenhum momento eu tive com ele, porque a gente tinha um Bom técnico treinador. trabalhando aqui, Um bom treinador. que a gente já estava com bastante dificuldade, e tudo que a gente não precisava era mais turbulência ainda, e aí não teve, foi isso que aconteceu. E você ficou de dar uma declaração, você falou assim, eu vou esperar a entrevista completa dele, lá, que passou na televisão, porque essa declaração foi dada ao Renato Maurício Prado, Grande e aí você falou, não, vou esperar aqui agora a E entrevista. nessa situação Sim, ele mas disse aí- que ele não recebeu proposta nenhuma lá. Alguém meteu a cara ali. Não sei se tu viu. Eu entendo. O pitch deles atrapalhou lá um pouquinho lá. Ô, cadê o pitch deles? Perdi aqui. Mas meu cara meteu a no cara final ali. do ano. Não foi isso? É. Ele disse que não, vocês não procuraram ele lá e que ele queria muito retornar pro Brasil. O Renato Maurício Prado vazou. no caso da Jorge? matéria do Renato Maurício Prado, foi. Bem, olha só, eu não quero botar aqui em nenhum momento o questionamento em que o Renato ouviu ou o que escreveu na matéria. O que eu posso falar, o que eu conversei com o Jorge, perguntei, Jorge, vamos? Eu, antes de falar de dinheiro, eu quero ouvir que ele vai falar que vou. Se eu faço com o jogador, com todo mundo, não, vamos, como é que é? Não, peraí. Mas o Flamengo esperar mais não um era o pouco. plano A, então vamos, já tinha... Já tinha, vamos, Van. Pô, Esperar mais um pouco quando? Confuso. Esperar mais um pouco quando? Eu esperei um jogo do Benfica com o Porto. Fui no Porto lá, no outro jogo, no jogo da Copa. Eles perdem. E eu tô achando, perdeu esse jogo aqui e acabou, né? Nesse você ficou junto com. Olha o resultadista. Olha o Braz resultadista, moleque. se entregou. Se entregou, hein, Braz? Eu fiquei pensando aqui, perdeu hoje, foi. Porque é assim que ele você achou que era o Marcos Braz do Benfica? Você achou que o diretor de futebol era o Marcos Braz? Não, Marais, lá os caras não mandam embora porque perdeu, cacete. Tem um plano até o final do projeto, vai até o final, velho. É que se entregou muito nessa, velho. Não, eu fui lá ver o jogo, ele perdeu, eu falei, bom, já era. Agora vai cair. Se entregou muito, né? Resultadismo on. Comissão do Porto. Comissão não, com a diretoria do Porto. ficou no né? camarote. Eu Camarote. fui convidado pelo presidente para assistir do lado. Até foi uma das grandes honras que eu E tive ficou rindo, hein? na minha vida no futebol, é assistir na primeira fileira junto com o Pinto. A Veiga lá. É assim, é um negócio. Assistir junto com Quinta o Pinto série. é brabo. Quinta série. A quinta série. Para quem é do futebol, sabe a importância, sabe a situação lá. Deixa eu só registrar aqui um superchat, Simon. Tem aqui do Leandro, que ele fala do Rodinei, a gente vai falar do Rodinei. já. Opa, tweet de novo. Tem aqui também do... o Gabriel Neves eu já li aqui. Tiago Rodrigues também que fala sobre contratações, que a gente vai entrar daqui a pouco. A Rebeca Ferreira, ela também fala aqui, é um assunto que a gente vai entrar também, mas ela já quer te agradecer pela foto que você tirou em Bangu. Que registraram uma foto sua em Bangu. Deixa eu ver aqui, tem mais superchat aqui. O Gabriel Neves de novo, falando sobre psicólogo, a gente vai entrar aqui também no assunto. Tô mandando tudo pra você, hein, Simon? Deixa eu ver mais aqui, que tem mais Tá gente. difícil. Bruno Delau, a gente Pinto aí. conhece essa figura? Deixa eu só assistiu o jogo com o Braz, acabar se inscreveu. o assunto Deve tá Jorge na lista. Jesus. Deixa eu só matar o Jorge Jesus. Passado esse episódio aí, Matar o Jorge Jesus. né? Que ele veio aqui pro Brasil, eu não falei com ele. Não teve nenhum encontro agora nesse retorno dele. Zero encontro. Nem encontrei, nem falei com ele por telefone, nem por vídeo, nem por nada. Importante. Posterior a isso aí, quando o Paulo já não estava mais aqui, quando já estava com Dorival, já conversei com o Jorge várias vezes, até em função
dessas contratações que tiveram. Eu não tenho nenhum atrito com o Jorge, eu só tenho agradecimento ao Jorge. O Jorge tem um carinho enorme, pelo menos é o que ele expressa em relação a mim. Há um agradecimento em relação ao que a gente pôde ajudar e contribuir também um pouquinho na carreira dele. Enfim, então assim, não tem nenhum tipo de problema. Ele perguntou para você antes das contratações? Sim, Arão sim, ele me perguntou. Se deveria ou não? O Jorge perguntou se me atrapalharia, que ele estava com algumas dificuldades lá de contratação e me perguntou se eu poderia fazer, se ele poderia fazer pedir para que os clubes fizessem essa proposta, e eu falei que não teria problema nenhum, que ele seguisse em frente, e foi assim que aconteceu, tanto com o Arão e tanto com o Gustavo. Ele perguntou antes se não iria atrapalhar a gente aqui. Legal. Boa. É um excelente vídeo de react, hein? Excelente vídeo de react. Explica muita coisa, e eu acho que para fechar meu raciocínio, uma coisa fica muito clara numa das frases que ele diz, amigos, amigas e Pítio. Amigos, amigas e Pítio ficou bom, né? Porque você tá em qual quadro? Amigo, eu sou irmão. Você é um amigo. Você é um amigo. Uma coisa que fica muito clara é que ele diz assim: para mim seria muito bom trazer o Jorge Jesus. Eu tiraria todo o peso das minhas costas. Essa frase eu guardei para deixar para fechar o vídeo. Trazer o Jorge Jesus tiraria todo o peso das minhas costas. E isso ele estava falando pós-final de Libertadores, onde a gente foi vice-campeão, tá? Perdendo no lance do Andréas Pereira no final. Um ano que a gente veio... O ano de 2021 foi ruim. O ano de 2021 foi bem ruim. Mas já tinha todo um peso. E as críticas ao Braz eram leves, hein? As críticas ao Braz ainda eram bem leves naquela época. Agora, o bicho tá pegando. Se naquela época tinha peso nas costas, Pítio. Não, agora tem bem mais, hein? Ano passado... Será que vem aí um salvador do peso nas costas dele? E ano passado isso aumentou, né? Porque essa entrevista que ele dá 7 meses atrás, a gente já tava com o Dorival, né? Então isso já tava um pouco daquela virada de chave. Exatamente. Então ele já tava apanhando muito por não ter trazido o Jorge Jesus e ter trazido o Paulo Souza. Que, agora, enfim, também, horrível, como é que né? o Jorge Jesus veio pra cá, falou aquela porrada de coisa do Flamengo, entrevista na Sport TV, pro Renato Maurício Prado, etc. Os caras não falaram com ele nenhuma vez, velho. Pô, tá ligado? Não ligou nem pra ele e falou, pô, ô Jota, não é legal não, bicho. Tá ligado? Pô, a gente tá com um treinador aqui, irmão. É legal, a gente gosta de você. Ou não também, tá ligado? Ou manda mensagem e fala aí, pô, tá mesmo? Tá afim mesmo, Jorge? Senta aqui então, vamos. Nem trocaram uma ideia com o cara falando pra cacete do Flamengo, Felipe, aqui. A real é que nitidamente o Brasil ficou pé da vida com... Acho que o declínio, né, do Jorge Jesus em não querer vir na época onde ele contratou o Paulo Souza, né? Onde ele fala ali, eu vou ficar esperando que ele até foi quando? lá muito aparentemente, pra mim, ele foi pra lá sem essa certeza do Jorge Jesus. Sim, pra mim também. Eu acho que ele foi muito mais querendo o Jorge Jesus, mas com certeza zero. Sim. E... Enfim, foi lá torrar um dinheiro. A verdade é essa. Autorizado, graças a Deus. Ele estava autorizado. É isso, meus amigos. Espero que você tenha gostado desse react. Manda pra gente. Isso aqui foi uma sugestão de um dos nossos espectadores. Esse vídeo foi enviado pelo nosso espectador e a gente quer que você também envie vídeos que você tenha assistido e falou, isso é bom, hein? Queria ver o Felipe reagindo a isso. Então manda pra gente aqui, ó, no Instagram, @canal do Felipe Fontoura, @canal do Felipe Fontoura, porque aqui você manda, aqui você fala e a gente simplesmente obedece. Hasta lá próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.